Fala, meu povo lindo, vamos começar então agora o módulo 2. Eu chamei de módulo 2 porque agora a gente vai começar a calcular como funciona o processo fabril de uma empresa. E aí a gente vai falar de várias nomenclaturas, novas nomenclaturas, ok? A gente vai falar sobre custo da produção do período, a gente vai falar sobre custo da produção acabada, vamos falar custo do produto vendido, aonde que esse custo é reconhecido nas demonstrações, vamos falar tipo de estoques, vamos falar novos tipos de controles para custos e vamos iniciar com os elementos de custos. Então, a regra você já sabe, vamos se divertir logo após a vinheta. Então, nesse módulo, o que a gente vai fazer? Eu esqueci de me apresentar, né? Mas já está aparecendo aí embaixo. Eu sou o professor Viana e a gente está falando aqui uma coletânea de contabilidade de custos. E nessa aula, a gente vai iniciar, como eu já falei, com os elementos de custos. Esses elementos de custos, teoricamente, a gente vai informar para vocês que nós temos 3 tipos, ok? O consumo da matéria-prima, a mão de obra direta e os custos indiretos de fabricação, certo? Logo em seguida a gente vai falar sobre tipos de estoques, porque a gente vai ter estoque que representa o almoxarifado para a produção, inicialmente é o estoque de matéria-prima. Depois a gente traz a fábrica representada pelo estoque de produtos em elaboração ou estoque de produtos em processo. E por fim o nosso almoxarifado, que vai concentrar todos os bens acabados para distribuir para sua venda, que na contabilidade ele vai ser reconhecido como estoque de produtos acabados, ok? Então, no balanço patrimonial de uma indústria, a gente tem vários tipos de estoques, além dos estoques para atender a administração, que é o estoque de material de escritório. E por fim, a gente vai e trabalha apresentando todo o processo de somatório, acumulação dos custos industriais. E é nesse momento que a gente vai falar sobre CPP, CPA e CPV, certo? Então, vamos para eles. Quando você está numa fábrica, você precisa sempre, para a sua produção, utilizar esses 3 elementos de custos. Então, quando alguém te perguntar os elementos de custo, nós temos o consumo da matéria-prima, lembrando que a gente já falou isso em aulas anteriores. O consumo da matéria-prima é diferente da compra da matéria-prima, ok? Peguem a videoaula lá as videoaulas anteriores para a gente começar a verificar todo esse processo. Nós temos a mão de obra direta, que a gente também já definiu isso, se eu não me engano, na 2ª ou 3ª aula. E depois a gente vem com os custos indiretos de fabricação. Aí eu já trago um novo conceito para vocês. Nomenclaturas que a gente precisa identificar. Quando eu estiver utilizando todo esse custo direto, então eu estou falando sobre custo primário. Então o que seria o custo primário? Aí, dependendo de alguns autores, vocês vão pegar lá que o consumo é a soma do consumo da matéria-prima mais a mão de obra direta. Tem outros autores que eu também estou mais ligado. Inclui também a embalagem, porque o custo primário é o somatório de todo o nosso custo direto. Por isso que foi importante de a gente identificar lá na frente. Lembrando aqui, pessoal, puxando um gancho, a embalagem nem sempre ela é considerada como custo, ok? Existe embalagem como custo e existe embalagem como despesa. Nesse momento eu faço até um comentário na sala de aula perguntando para os alunos. E os alunos começam a dar os exemplos de alguns produtos que contêm embalagem e aí a gente vai classificando se é custo ou despesa. Mas o que eu vou fazer com vocês? Lá na frente, quando a gente estiver falando do processo fabril, eu vou dar uma dica para vocês identificarem se a embalagem é custo ou despesa, certo? Prosseguindo, aí a gente vai agora para o custo de transformação. O custo de transformação
ele precisa de utilizar aqui a soma da mão de obra direta e os custos indiretos de fabricação. É porque é custo de transformação, Viana, porque é nesse momento que começa todo o processo da sua matéria-prima ser transformada em produto acabado, ok? Lembrando que a matéria-prima está lá fazendo parte do nosso custo primário, certo? O custo de transformação pega todas as mãos de obra, tanto direta como indireta, que está dentro do custo indireto de fabricação, e começa todo esse processo fabril. E aí, falando nele, a gente vai considerar aqui no nosso processo fabril todo um passo a passo que a gente precisa para identificar a formação de custo do nosso produto, certo? Então, existem duas formas de você conseguir trabalhar na elaboração desses custos primários, nesse custo de produção, né? Nesse processo fabril. Você pode fazer com razonetes, se você tiver conhecimento, né, essa habilidade toda de transitar pelos razonetes, né, o débito e crédito nele, ou fazer por fórmula. Eu vou fazer os dois. E aí vocês fiquem à vontade de como vocês vão trabalhar isso, principalmente nas questões de concursos. Que depois a gente vai começar a fazer a questão de concursos desse tópico, principalmente para o Conselho Regional de Contabilidade, né, o concurso para exame de suficiência para contador. E alguns concursos de administração também cai esse processo fabril, ok? Então a gente vai começar com o primeiro estoque, que é o estoque do elemento de custo, que é a matéria-prima. Aí vamos verificar como é que esse estoque estava apresentado no nosso balanço patrimonial. A gente tem um estoque inicial de 20 mil, e aí aparece esses 80 mil aí que eu coloco, para justamente mostrar se você tem essa questão da habilidade de reconhecer o movimento de um razonete. Então, do lado, né, esquerdo do razonete, eu tenho os débitos, e do lado direito a gente tem os créditos. Então, quando é que eu debito, né? Quando é que eu debito um valor no meu estoque de matéria-prima? Quando surgem as minhas compras. Então, já dá para a gente perceber que no razonete a gente tem lá um estoque inicial de 20 e uma compra de 80. Supostamente teríamos que ter 100 mil reais, né, no nosso estoque de matéria-prima. Só que ele está dizendo que a gente tem um estoque inicial de 20 mil mais uma compra de 80 mil. E o estoque final de produtos de matéria-prima está me informando no balanço patrimonial que eu só tenho 40 mil. Então, olha lá. Se eu tenho um estoque de 20, comprei mais 80 mil, então eu teria que ter 100 mil, e o estoque final de matéria-prima está dizendo que eu só tenho 40, então significa dizer que a empresa consumiu 60. E é aí que a gente começa a utilizar a nossa primeira fórmula. Consumo da matéria-prima é igual estoque inicial de matéria-prima de 20, mais as compras de 80, menos estoque final de 40. Então eu posso utilizar das duas formas, que aí eu vou ter o consumo de 60 mil. Esse consumo de 60 mil, ele acontece quando a fábrica, que eu volto a repetir, aqui nesse momento ela está na contabilidade representada pela conta de estoque de produtos em processo, então foi a fábrica que solicitou através de uma requisição de consumo. Então esse consumo vai para a nossa produção porque ela começa a fazer toda a linha de produção da nossa empresa. Lembrando que uma empresa não trabalha somente com um elemento de custo, ok? Ela precisa dos 3 elementos. Então vamos supor que a mão de obra direta dessa empresa foi no valor de 15 mil e os custos indiretos de fabricação da empresa foi no valor de 25 mil. E aí eu trago mais uma nomenclatura para vocês. Esses 3 elementos, consumo da matéria-prima, mão de obra direta e custos diretos de fabricação, ele possui um nome
que é chamado de custo da produção do período, o CPP. Quem é o nosso CPP então? O nosso CPP vai ser 60.000, o consumo da matéria-prima, mais 15.000 de MOD, mais 25.000 de CIF, ok? Então, o custo da produção do período vai ser no valor de 100.000. Viana, por que aqueles 40.000 não entrou no nosso cálculo? Porque o estoque inicial de 40.000 de produtos em processo pode ser que seja o CPP do período anterior ou a sobra dele, que ficou ainda em processo de elaboração, ok? Então não confunda. O CPP, repetindo, é a soma da matéria-prima consumida neste período, que no valor de 60.000, a mão de obra contratada direta no valor de 15.000 e todos os outros gastos indiretos de fabricação no valor de 25.000, ok? Os dois últimos eu dei esse valor para vocês e o consumo da matéria-prima a gente calculou este valor. Então vamos pensar agora na fábrica. A fábrica iniciou com a sobra ou o próprio CPP do período anterior de 40.000. Quando eu falo a sobra do CPP ou o próprio CPP, eu estou dizendo que ali eu tenho matéria-prima, eu tenho mão de obra direta e tenho um custo direto de fabricação do período anterior que veio como sobra, ok? Então a empresa iniciou com 40.000, tem mais esse CPP aí de 100.000, então a fábrica está gastando 140.000 em produção. Só que o estoque final está dizendo que ela ficou só com 20. Então se ela iniciou com 40, gastou mais 100.000, então ela tem lá 140.000 de custo sendo gasto. E o estoque final no balanço patrimonial da conta estoque de produtos em processo está dizendo que a empresa só ficou com 20.000, significa então dizer que 120.000 ela acabou. Então esse acabou significa dizer que a gente agora pode calcular o CPA, que é o custo da produção acabada, ou custo dos produtos acabados. Então, como é que é a fórmula? Estoque inicial de produtos em processo, 40.000, mais o CPP, que a gente acabou de encontrar no valor de 100.000, menos o estoque final da conta de produtos em processo, que é 20.000. Então, a gente tem 120.000, e esse 120.000 é o CPA que sai da fábrica e vai para o nosso almoxarifado, que também é representado na conta do balanço patrimonial como estoque de produtos acabados. Aí vamos entender o nosso almoxarifado. Eu tinha um estoque inicial de R$30.000 em unidades acabadas, ou seja, começou com matéria-prima e terminou com produtos em processo e finalizou como produto acabado. Então esse produto está o quê? Disponível para venda. Só que a empresa, neste período, ela também conseguiu acabar 120.000. Viana, então esses 30.000 do estoque inicial é o que a empresa produziu no período passado e não conseguiu vender? Exatamente isso, perfeito. Então ela tem disponível quanto para venda? 150.000. Mas no balanço patrimonial está dizendo que o estoque final dela, né, de todo o produto acabado, é de 5.000. Então, a gente chega no cálculo do CPV. A gente já sabe o valor dele, mas vamos lá para a fórmula. Estoque inicial de produtos acabados, 30.000, mais o nosso CPA de 120.000 e menos o estoque final de produtos acabados de 5. Então, eu tenho um CPV no valor de 145.000. E aí termina toda a minha linha de produção. Agora, esse momento é o momento da gente pensar na questão da embalagem. Quando a embalagem faz parte do processo fabril, então a gente já sabe que é custo. Quando a embalagem está fora desse processo fabril, então a gente vai caracterizar ela como despesa. Viana, você falou que ia dar uma dica, e qual seria essa dica? Bem, agora vocês vão ter que comentar aí para mim dizendo se isso é uma dica válida, é uma dica boa. Por quê? Qualquer gasto, pessoal, que vocês tiverem, e aí eu digo que vocês vão ter que pensar, né, nesse carinha aqui, ó, o nosso CPA.
qualquer gasto que a gente tiver após o CPA, então a gente pode classificar esse gasto como despesa, porque o custo acabou. Então, se a embalagem faz parte do processo fabril, como por exemplo, a embalagem de um refrigerante, a garrafa PET de um refrigerante. Então, a garrafa PET está fazendo toda parte do processo fabril da minha empresa. Então, eu posso garantir que a embalagem da garrafa PET para o refrigerante é custo. Ok? Agora, esse refrigerante foi para o meu estoque. O gasto que eu pegar do meu estoque, né, a embalagem que eu tiver que embrulhar no meu estoque para fazer a entrega desse produto, então é um gasto após o meu CPA. Então essa embalagem para fazer a entrega, ele é despesa, certo? E aí pensem também em outro exemplo como a camisa, né? Eu estou fazendo todo... Quem é meu produto final? Meu produto final é a camisa. Então, meu CPA termina quando a camisa está pronta. Mas e para ser entregue a camisa para o meu cliente? Para entregar para o meu cliente, então, a despesa que vai ser classificada, o gasto que vai ser classificado dessa embalagem vai ser despesa. Certo? Então, a gente precisa entender, conhecer como é que funciona todo esse processo fabril. Se o processo fabril contém a embalagem vai ser custo. Se não, a embalagem vai ser classificada como despesa. Lembrando, todo gasto após o CPA é despesa. Quer ver mais um exemplo antes de a gente passar para o próximo tópico? O frete que a gente compra na matéria-prima. Compramos a matéria-prima, então o frete da matéria-prima ela vai ser incorporada no valor do meu estoque. Então significa dizer que o frete na compra da matéria-prima é custo, porque se ele está fazendo parte do meu estoque, ele vai virar no futuro CPV. Por quê, Viana? Porque ele está dentro do meu CPA. Agora, o frete para entregar o produto ao cliente, se for por conta da nossa empresa, o CPA já foi acabado, o nosso produto já está lá no nosso estoque de produtos acabados, prestes para ser vendido. E aí a gente faz uma negociação com nossos clientes e o frete fica por nossa conta. É um gasto após o nosso CPA, então ele vai ser classificado como despesa. Ok? E aí, para a gente fechar o nosso raciocínio, nós, no início, todo o esquema da contabilidade de custos, a gente precisa separar os nossos gastos, né? Aí a gente tem lá separado, e para o processo fabril o que interessa o que são custos. Os custos diretos, eles são alocados de forma objetiva no produto A e no produto B e nos produtos que a empresa tiver. Porém, o custo de indiretos é diferente. Ele vai precisar de um critério de rateio para saber aonde que a gente vai apropriar dele, quanto de valor monetário, vai para o produto A ou para o produto B. E nisso a gente agora descobriu como é que se forma um estoque numa fábrica. Eu tenho lá o estoque de matéria-prima, eu tenho um estoque de produtos em processo, representando a própria fábrica, e tenho um estoque de produto acabado. É esse estoque de produto acabado que, à medida que ele é vendido, ele sai do meu balanço patrimonial, vai para a minha DRE e constitui o meu CPV. Ok? E aí, receita, menos CPV, a gente chega no nosso lucro bruto, a gente retira essas despesas, como, por exemplo, frete, por entrega, ou todo gasto com a nossa administração, aí a gente chega no lucro operacional bruto. Perdão, no lucro operacional líquido da empresa. E aí a gente termina a nossa videoaula. Tá vendo como é que o nosso conhecimento está acrescentando? E eu resolvi colocar essa imagem da estrelinha aí para mostrar o quanto, o conhecimento agrega na nossa vida. Então se inscreva no canal, curta, compartilhe, ative o sininho e daqui a pouco a gente já entra em todo um processo de acumulação dos nossos custos, ok?
eu não sei, mas acredito eu que eu vou fazer logo a videoaula desse módulo 3. Eu vou deixar o módulo 2 somente com cálculos de CPA, CPP e CPV. Depois a gente volta e fica colocando as questões de concursos que vocês adoram quando eu estou fazendo todo esse processo, ok? Então, fiquem com Deus, inscreva-se no canal, beijo, valeu e tchau!